Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no livro de Abacuque, capítulo 3. Nós paramos no verso 11. Nós vamos começar hoje a partir do verso 12 e terminar o capítulo. Oremos. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta hora na meditação da Tua Palavra, meu Pai. Que o Senhor nos inspire, nos dê sabedoria e nos faça compreender a Tua Palavra. Que ela alimente, Senhor, o nosso espírito e a nossa fé. E que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dirigindo na meditação dessa palavra. Em nome de Jesus pedimos, agradecemos. Amém. O verso 12 diz assim: Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Aqui nós percebemos que o profeta está dizendo que o Senhor está vindo indignado, marchando contra a terra. Mas que ele salva o povo dele, salva o ungido. E sobre os perversos ele fala que o telhado da casa deles é ferido e é descoberto todo o fundamento, numa metáfora dizendo que as práticas do perverso venham a ser conhecidas, venham à tona. E é Deus quem faz isso acontecer. Versículo 14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se tivessem para devorar o pobre às ocultas. Aqui o profeta está falando que o Senhor está agindo a favor dele, quando os inimigos vêm para destruí-lo. Mesmo que eles estejam se regozijando como se fossem devorar o pobre às ocultas, o Senhor vai fazer com que eles percam a cabeça com as suas próprias lanças. Versículo 15. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Versículo 16. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Quando o profeta ouve que o Senhor está vindo marchando com seus cavalos, ele fica comovido no seu íntimo, os seus lábios, ao ouvir a voz dele, tremem, e ele fica tão fraco que os joelhos dele vacilam. Continuando, ele diz: Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Aqui nós vemos o profeta falando já de um dia de angústia que vai vir contra o povo inimigo, não contra eles. E ele diz que ele deve esperar em silêncio. Deve esperar em silêncio pelo quê? Pela provisão de Deus, pelo que Deus irá fazer, sem estar se vangloriando, sem estar rindo da cara do inimigo, por exemplo, mas em silêncio aguardando o que o Senhor havia prometido. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Aqui nos versos 17 e 18,
nós vemos o profeta fazendo uma declaração de que ainda que o cenário fosse de destruição na terra, que a figueira não florescesse, que não houvesse fruto na vide, que os campos não produzissem, as ovelhas todas fossem arrebatadas do aprisco e nos quais não houvesse gado, ou seja, eles não teriam o que comer, eles não teriam provisão de alimento. Mesmo que tudo isso acontecesse, mesmo que o cenário fosse esse, ainda assim ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação, porque ele confiava que Deus era a sua fortaleza e faria os seus pés como da costa e o faria andar altaneiramente. O profeta tinha consciência que os inimigos iriam atacar ele e o povo, e que talvez o cenário que ficasse fosse esse que ele descreveu. Porém, ainda que isso ocorresse, ele se alegraria no Senhor, no Deus da sua salvação. E por que ele faria isso? Porque ele sabia que Deus posteriormente vingaria o seu povo e destruiria os inimigos dele. Então, com base no que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, ainda que nós olhemos ao nosso redor, para dentro de nós mesmos, para todos os lados, e não vejamos esperança, que nós consigamos, mesmo assim, nos alegrar em Ti, exultar em Ti e sempre lembrar que és a nossa fortaleza. Pai, guarda-nos no dia mau e que jamais venhamos a esquecer que Tu és o Deus poderoso, soberano. Deus, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, que nós encontremos motivos para nos alegrar em Ti, que a nossa fé não seja abalada em momento algum. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Que você medite nessa palavra, neste dia. Que mesmo que as circunstâncias ao seu redor, o cenário ao seu redor, não te traga esperança, lembre-se dessa passagem, que Abacuque também estava vivendo um cenário que não havia esperança, mas mesmo assim ele creu, ele se alegrou no Senhor e ele exultou no Deus da sua salvação. Porque ele sabia que por mais que ele fosse passar um sofrimento, por mais que os inimigos fossem destruir a terra, aquele momento seria algo que passaria e que o Senhor viria para vingar o seu povo, o Senhor viria acudir o seu povo. Que você também tenha isso em mente e que você não se deixe destruir, abalar por causa das circunstâncias ruins que possa estar acontecendo na sua vida. Lembre-se que você tem um Deus e que Ele vai se levantar ao seu favor. Busque-o sempre.